Jesus. Vamos ler um salmo. Qual foi o salmo lido hoje, jovens? Jeruel. Amém? Salmo de número 100. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Agora, para nós que estamos aqui, entramos por essas portas. Entrai pelas suas portas com louvor, e nos átrios do Senhor com hinos. Louvai e bendizei ao nome do Senhor, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Amém. Você está preparado para louvar o Senhor? Se ainda não está, vamos alinhar agora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez entrarmos pelas tuas portas, ó Pai, a porta da tua casa, o lugar que o teu povo se reúne para te adorar, louvar o teu nome, o lugar que o Senhor se encontra presente, Pai. Eu te peço que no nome de Jesus, nessa noite, o Senhor olhe para nós com teu olhar de misericórdia e de compaixão. Ó Pai, conforme esse salmo que nós lemos aqui, Senhor, a tua misericórdia, a tua verdade, a tua bondade estende-se de geração em geração. E assim sentimos nessa noite, Senhor, que a tua palavra se cumpre, que o Senhor não nos deixaria sozinhos, mas até a consumação dos séculos o Senhor está conosco. E mais uma vez te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, palavras, pensamentos e obras, aquilo que temos cometido, Senhor, de errado em tua presença. Eu te peço, Pai, prepara o nosso coração para louvarmos a ti, para oferecermos ao Senhor nessa noite uma adoração que o Senhor, ó Pai, está em busca daqueles que te adoram em espírito e em verdade. E queremos te oferecer, ó Pai, esse tipo de adoração. Que nada, Senhor, e nem ninguém possa atrapalhar a nossa comunhão contigo, não somente nessa noite, mas desde agora e para todo sempre. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Tu és digno, Senhor, tu és maravilhoso. Eu te peço, Espírito Santo, tenha liberdade para trabalhar em nosso meio. Senhor, sopra sobre nós como no dia de Pentecostes, Senhor. Se encontrares um coração aberto para ti, eu te peço, entre e faça morada. Eu te peço no nome de Jesus, que a tua palavra, Pai, venha, Pai, transformar a nossa forma de enxergar a vida nessa noite. Eu te peço que a tua palavra, Senhor, nos liberte, ó Pai, de tudo aquilo que tem atrapalhado a cada um de nós de andarmos contigo. Nos abençoe nessa noite e esteja conosco em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor e vamos adorar ao Senhor com os nossos ouvidos. Obrigado, meu rei. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos e adorá-lo? Sabe por que você está feliz? Comece a dizer isso para ele. Diga: Senhor, eu estou tão feliz porque a tua graça me alcançou. E eu quero te adorar nessa noite. Senhor, joga por terra agora, Pai, tudo que atrapalha a minha adoração, a minha reverência, tudo aquilo, Pai, que atrapalha a minha adoração a Ti nessa noite, Deus. Oh Deus, nós queremos levantar um trono de adoração a Ti. Nós queremos Te exaltar, porque Tu és Deus, acima de todas as coisas. Antes de tudo o Senhor era, e quando tudo se findar, o Senhor continuará sendo Deus. Por isso nós Te adoramos, Pai. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, nós Te bendizemos nessa noite e declaramos: seja exaltado neste lugar, Senhor. Aleluia. Adora o Senhor. Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Eu louvo o Teu nome. Diga isso. Louvo o Teu nome. O nome que está
Tesouros que um dia se consumaram.
Graça e paz, boa noite, amém? Amém. Glória a Deus, como que você está? Depois de adorarmos ao Senhor, nosso coração fica mais receptível, né? Aquilo que Deus fará ainda essa noite. Ele já tem ministrado aos nossos corações, através de um sorriso, de um abraço que nós recebemos aqui, através da adoração, do louvor. Mas agora, de uma forma muito especial, eu tenho a convicção de que Deus irá ministrar o nosso coração através da sua palavra. Quero te convidar, antes de mais nada, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 36 ao 46. Muito obrigado, meu conhecido Inácio. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 46. Você pode estar acompanhando também no projetor ou na sua Bíblia, seja física ou digital. Eu vou ler na versão NVI, tá? Particularmente eu gosto muito da versão NVI de 2001. As outras não gosto muito não. Eu não vou entrar em detalhes, mas a de 2001 é muito boa. Diz assim a palavra de Deus: Então, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Jesus foi fazer o quê? Orar. Enquanto Jesus ia orar, qual era a instrução de Jesus? Os discípulos? Tem gente orando assim: Senhor, manda essa palavra para mim, manda eu sentar um pouquinho, manda eu descansar um pouquinho. Mas deixa eu te falar, tem hora que Jesus manda a gente se sentar. Às vezes vamos ouvir até críticas, mas o que importa é ouvir a voz de Jesus e obedecer. Amém? Só que Jesus, ele não foi descansar, não foi sentar, ele foi fazer o quê? E hoje é culto de oração. E nós vamos aprender um pouquinho com Jesus sobre oração. Versículo 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Somente até aí, volta aí um pouquinho, segura aí. Obrigado, Dudu. Espera aí. Jesus deixou um grupo sentado e um grupo foi com ele, só que um grupo menor. Jesus e mais quantos? 3. E aí, ao se retirar, Jesus ele começa a ficar como? Triste. Vamos prosseguir. 38. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. É interessante porque Jesus dá uma instrução para alguns discípulos e outra instrução para aqueles que foram com ele. Alguns deveriam sentar, outros vigiar com ele. 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou. Se o teu irmão está do teu lado aí dormindo, dá uma sacudida nele e fala assim: acorda. Não era agora a hora de dormir. Amém? Mas se o irmão estiver do teu lado dormindo, você vai acordar ele e depois você vai dar os parabéns para ele. Mas por que, pastor? Ele dormiu no meio do culto. Olha só, ele está cansado, com sono, e mesmo assim ele veio ouvir a palavra de Deus. Dá os parabéns. Muitos ficariam em casa. É melhor cochilar e bater a cabeça, ouvindo e sendo ministrado pela palavra de Deus, porque aí mesmo se a gente cair, milagre pode acontecer. Lembra de Eutico? Do
do que a gente em casa sozinho, misericórdia. Então vamos lá. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou a Pedro. 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 42. Ele se retirou pela segunda vez e orou: meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faças a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela terceira vez. Repita comigo: terceira vez. Dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, eis a tua palavra. Tem misericórdia de nós, de forma, Senhor, que o nosso coração esteja receptível à tua palavra. Ministra, Senhor, em nosso ser, em nossa alma, de forma que possamos ser impactados, transformados, lapidados pela tua palavra. Alinha, Senhor, tudo que precisa ser alinhado. Senhor, e se por um acaso estiver algum impedimento, alguma distração, algum principado ou potestade tentando impedir o agir do teu Espírito em nosso meio, que seja repreendido na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Nós cremos em uma guerra espiritual, mas nós cremos naquele que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa e ela é garantida pelo sangue de Jesus, que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E em tua palavra, Senhor, tu nos envia a proclamar as boas novas, e que isso seja uma realidade em nosso meio nessa noite, e possamos desfrutar do poder que há na tua palavra aplicado em nossas vidas. Marca, Senhor, as nossas vidas hoje, e que não sejamos mais os mesmos ao orar, ao interceder. Possamos seguir o teu exemplo em nossas vidas no dia a dia. Te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É muito interessante nós usarmos o exemplo de Jesus para criar referências para nós, para criar modelos. Não é errado você ter pessoas em que você se espelha em algumas áreas, em ter algumas pessoas que são referências para você. É bem provável que aqui na igreja você tenha algumas referências. É bem provável que lá no seu ambiente de trabalho você tenha algumas pessoas que são referências para você. É bem provável que quando você olha para algum esporte que você gosta, você tem alguma referência lá, que nem sempre é referência para todos. Agora nós estamos na época da Copa do Mundo, e muitos têm como referência o Neymar, outros não querem nem ouvir falar do nome. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós também vamos encontrar muitas referências. E aí nós podemos citar, por exemplo, Davi como uma grande referência. Porque quando falamos de Davi, logo nos vem à mente o quê? Um homem segundo o coração de... Mas quantas vezes eu já ouvi assim, não, Davi não. Ele fez muita besteira, ele para mim não é referência.
Amém. Nós erramos. Davi também errou. Eu também errei. Você também. Paulo diz: todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas existe um exemplo que ele é perfeito, que ele é pleno, ele é completo, Jesus Cristo. E para falar sobre oração, sobre intercessão, Jesus nos dá muitos exemplos. Inclusive existe uma oração modelo que ele usa para ensinar sobre oração. E provavelmente todos nós aqui conhecemos. Pai nosso, santificado, venha a nós, seja feito. Eu acho que vocês conhecem sim, tá vendo? E nós poderíamos usar Jesus ensinando sobre oração para falar sobre oração hoje, porque é poderosa esse instrumento que Jesus usa para nos ensinar sobre oração. E depois, se você quiser ler na sua casa e meditar sobre Jesus ensinando os discípulos a orar, você vai perceber que depois que ele termina o modelo da oração, ele diz: não useis de vãs repetições. E aí eu pego agora esse texto que é muito precioso para nós, porque Jesus está aqui num momento de crise. Quem aqui está em crise? Ou já passou uma crise muito intensa na sua vida? Levanta a mão. Mas só quem já teve algum problema assim? Graças a Deus. Temos muitas pessoas que não sabem o que é isso. Jesus, ele não teve esse privilégio. Ou teve o privilégio de viver uma crise e superá-la na graça de Deus. Jesus estava num momento de profunda dor. Talvez nos falta palavras para detalhar a dor que Jesus estava enfrentando. O sofrimento, a aflição, a angústia. Talvez no seu maior momento de crise e dor, você não tenha suado gotas de sangue. Jesus estava num momento de profunda dor. E Jesus, aquele que ensinou aquela oração modelo, para eu e você termos como referência e não como repetição, agora, nesse momento de profunda dor, ele ora. Olha que precioso. E se você for comparar Jesus instruindo sobre a oração e a oração de Jesus, você vai falar assim: Jesus não era daquele que só ensinava, ele também fazia, cumpria, obedecia. E isso é muito precioso, porque muitas vezes nós estamos em crises, em momentos difíceis, de luta, de dor, de sofrimento, não vemos esperança. Aí chega alguém de fora e fala assim: tá tudo bem, o meu problema é que é grande. Fala assim: misericórdia. Jesus, ele falava, ele ensinava, mas ele vivia o que ele ensinava. Isso é um princípio muito poderoso para mim e para você sobre oração. E uma grande realidade é que momentos de crise, de dor, é uma realidade. Às vezes estamos tão cansados que não temos forças nem para orar. E sabe aquele momento em que às vezes nós dormimos em situações assim, acordamos, mas parece que o nosso vigor não se renovou com o sono? Porque a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, a circunstância está tão hostil que o sono não é capaz de resolver. Às vezes estamos tão cansados, mas tirar o dia de folga não resolve. Porque existem cansaços
que excede aquilo que é físico. Existem batalhas que não é só tirar um dia de folga, 2 dias de folga, não é só dormir até meio-dia. Oh, como é bom! Pena que temos poucas oportunidades. Mas não é isso, não é a solução. Existem situações que não é só o descanso físico, porque o cansaço às vezes atinge a nossa alma. E é desse tipo de crise que Jesus estava enfrentando, que não era apenas dormir, descansar e pronto, nosso vigor está renovado. Porque às vezes precisamos disso. O nosso cansaço, a nossa dor, a nossa falta de motivação e de energia, de força, é resultado de um cansaço físico. E o que eu faço nessa situação, pastor? Vai descansar. Tire um dia de folga. Mas existem situações que excede aquilo que é físico, vai para o emocional, para o espiritual. E o que fazer em momentos assim? Essa é uma pergunta que nós precisamos ter direção, ter discernimento. É muito simples. Nesse momento de angústia e extrema dor, o que Jesus faz? Ele se retira para orar. Jesus aqui, ele nos mostra de uma forma muito clara que existem um tipo de cansaço, um tipo de peso, um tipo de pressão, um tipo de angústia, que não é uma noite de sono, que não é uma folga, ou vou na praia esfriar a cabeça, não é apenas uma distração. Eu vou viajar para me distrair, porque aí tudo vai estar resolvido. Eu sei que existem problemas aqui que cairia como uma luva, né? Umas fériasinhas. Mas não era o caso de Jesus. Esse cansaço da alma, onde a pessoa por fora está de pé, mas por dentro está prostrada. Onde às vezes continuamos servindo, continuamos cumprindo a nossa agenda, mas o nosso coração está esmagado. Quando a boca pode falar assim, vai tudo bem, mas o mundo desabou. Temos situações bíblicas que falam sobre essa angústia. E Jesus nos ensina. E hoje, no Getsemane, nesse ambiente, Deus ele irá nos direcionar. Deus ele tem algo muito precioso para ministrar os nossos corações nessa noite. Se a angústia é real, se a crise é verdadeira, e se buscamos uma solução onde com as nossas forças não conseguimos encontrar uma saída, Deus ele quer ministrar de uma forma muito preciosa ao seu coração. Porque antes da cruz, Jesus está no fim do cumprimento da sua missão aqui na terra. Mas antes da cruz houve o Getsemane. E o que acontece nesse ambiente? Antes dessa entrega pública, houve uma batalha secreta. E no secreto há milagre. E no secreto há poder. E no secreto há cura. E no secreto há restauração. E o Deus que restaura, que fortalece, que traz vigor àquele que está cansado, prostrado, Ele está presente no secreto. Porque aquilo que nós não podemos fazer, quando entregamos aquele que pode fazer, o milagre está à porta. E Deus ele tem um renovo muito precioso para ministrar aos nossos corações nessa noite. Porque antes de Jesus vencer o Calvário, ele se rende no jardim. Há uma rendição. E nessa noite eu quero te convidar a se render aos pés do Senhor.
Jesus, aqui nesse capítulo 26, registrado no Evangelho que escreve Mateus, ele está indo ao Getsemane com seus discípulos, e ele diz, como nós lemos: sente-se aqui, eu vou orar ali. Depois ele leva 3 com ele. Mateus aqui não registra o nome dos 3. Ele fala de Pedro e fala dos filhos de Zebedeu. Quem são? Tiagão e João. Tiago e João. Estão alinhados. Olha que quarteto, gente. Pedro, Tiago, João e Jesus. E o que eles foram fazer? Orar. Eles foram vigiar. Perceba algo poderoso. Nesse quarteto, Jesus ele fala. Nesse ambiente ali mais íntimo, Jesus ele se expressa. E o que Jesus expressa? Jesus ele não negou a dor. Jesus ele não fingiu que estava tudo bem. Jesus ele não espiritualiza aquele momento de angústia. Como se demonstrar dor, aflição, tristeza fosse falta de fé. Porque se entendermos dessa forma, vamos falar que faltou fé em Jesus, e isso não é verdade. Jesus ali, ele não nega aquilo que era real e que causava dor, e que a crise estava batendo a porta. Muitas vezes, nós não queremos reconhecer a dor e o sofrimento. Muitas vezes nós queremos fingir que está tudo bem, queremos colocar uma máscara e esconder daquelas pessoas que Deus coloca ao nosso lado muitas vezes para nos apoiar ou apenas para nos ouvir. E muitas vezes queremos fingir que está tudo bem. No momento de dor extrema, de extrema angústia, de uma crise, Jesus nos mostra um exemplo de confissão verdadeira. Deixa Deus ministrar o teu coração. Quantas vezes queremos nos mostrar fortes e mentimos sobre a nossa condição, simplesmente para as pessoas não nos enxergarem como alguém fraco espiritualmente, como alguém que não tem fé. Deixa eu te falar uma coisa com muito carinho, porque eu te amo. Jesus não escondeu a sua dor. Nós não somos melhores que Jesus. Pare de esconder a sua dor. Pare de fingir que está tudo bem. Existe um caminho para vencer a crise, a dor, o sofrimento, e não é se esconder. E não é mentir a respeito do que você sente. Deixa Deus ministrar o teu coração. Porque Jesus, mesmo angustiado, mesmo com a dor, ele diz: eu sou filho de Deus. E o filho de Deus também sente tristeza, também sente dor. Jesus revelou um peso na sua alma. Mas é interessante que Jesus, ao fazer isso, ele leva esse peso ao lugar certo. Ele compartilha com Pedro, Tiago e João, mas ele apresenta ao Pai. Jesus apresenta sua dor profunda a Deus. Muitos sentem a dor, o sofrimento, mas levam ao lugar errado.
Em vez de levar ao Pai, levam ao isolamento. Quantos no momento de dor e sofrimento fazem isso? Se isolam. Quantos no momento desse que Jesus enfrentava, levam a murmuração, levam a falar coisas indevidas, transferem a responsabilidade, coloca a culpa no pastor, no líder, no político, no clima, sobra para qualquer coisa que vier na frente. Quantos levam a decisões precipitadas? Quantos levam para pessoas que não têm maturidade para ajudar, para ser suporte? Mas muitos levam a decisões carnais, que tentam anestesiar a dor da alma com distrações que o mundo oferece, que pode trazer essas anestesias momentâneas, mas quando passa estamos mais feridos e num poço ainda mais profundo e numa escuridão ainda mais intensa. Deixa eu falar uma coisa que você precisa entender. Jesus leva a sua dor para a oração. Jesus leva a sua dor para a oração. E Jesus é o nosso modelo. A dor, quando nós guardamos, ela vira um peso. A dor, quando nós não conduzimos como Jesus conduz, ela vira amargura. Quantos estão sofrendo amargurados, porque tem levado a sua dor e a sua crise para direcionamentos errados? Jesus, quando leva a sua dor a Deus, isso deixa de ser amargura, deixa de ser um peso e passa a ser um altar, onde eu apresento ao Senhor. A oração que vence esse cansaço e essa crise, ela começa quando nós paramos de fingir diante de Deus. Ela começa quando nós nos quebrantamos diante de Deus. E a oração de Jesus é uma oração de quebrantamento diante do Pai. Meu Pai. E Jesus, ele, através da revelação da sua palavra, nos diz que Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Eu te amo, meu rei. O Getsemane nos ensina que a oração, ela não é uma performance. Não são palavras bonitas que tocam o coração e que às vezes podem provocar até arrepios. Nossa, ele ora tão bonito que eu até arrepiei. Jesus, ele não está falando disso, ele não está nos ensinando isso no Getsemane. Não tem nada a ver com performance, tem a ver com uma oração de um coração quebrantado e verdadeiro, clamando por socorro. E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é interessante que Jesus, ele leva a sua dor ao lugar certo, à pessoa certa, a Deus. Mas não somente isso, Jesus, ele não estava buscando um atalho. Jesus, ele não estava buscando um alívio. Jesus, ele estava buscando, prostrado, direção, fortalecimento. Aleluia. Versículo 39 que nós lemos. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. A oração de Jesus, na prática, Jesus orando, ele aplica o que ele ensina lá no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no...
Mas agora, Senhor, a minha dor está tão grande que eu quero que tu faça desse jeito aqui. Eu quero que tu faça daquele outro jeito aqui. E aí, Senhor, se tu fizer assim, aí pronto, aí está tudo resolvido. Amém. A nossa oração às vezes é assim. A gente cumpre uma parte da oração que Jesus fez, mas não cumpre a outra parte da oração que Jesus faz. Às vezes nós temos um ouvido seletivo. Nós estávamos aqui no GC com os jovens na terça-feira e nós estávamos falando sobre isso. Às vezes nós queremos só escutar uma parte, aplicar só uma parte da mensagem, mas nós precisamos entender o ensino de uma forma completa e não aquilo que satisfaz o nosso ego, as nossas vaidades. Nós precisamos entender que Jesus, ele apresenta a sua dor, e até aí a gente faz igualzinho, muitas vezes, com o coração até quebrantado, e muitas vezes lágrimas descem dos nossos olhos, em função de todo o contexto, a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero, e é desesperador momentos de crise. Elas são reais. E nós fazemos isso, nós apresentamos muitas vezes ao Senhor a nossa dor. Jesus também fez isso. Mas Jesus, ele não só expressou a sua dor a Deus, Jesus também expressa a vontade dele. Qual era a vontade dele? Passa de mim esse cálice. Nós também fazemos igualzinho. Senhor, está doendo. Faz desse jeitinho aqui para mim. Resolve esse problema daqui. Eu fico, às vezes, imaginando lá na minha cabeça, nos meus botões, a minha esposa orando. Aí eu penso assim, ela deve orar assim: Senhor, marido enjoado que tu arrumou para mim. Já que eu não posso separar dele, leva ele, Senhor. Porque, gente, eu sou enjoado, misericórdia. Eu costumo dizer, inclusive, que eu orei muito, mas ela não deve ter orado, não. E aí eu fico imaginando lá, ela orando lá com Deus, né? Senhor, não aguento mais! Leva ele! Mas a oração, ela não pode ser assim, não pode ser só essa. Ela tem que continuar. Não, eu não posso apresentar só o problema, eu não posso apresentar só a crise, eu não posso apresentar só a dor, a angústia. Eu também tenho que apresentar o que eu desejo ao Senhor. Jesus nos ensina isso. Mas a oração não para aí. A gente quer parar aí. A oração, ela continua. Porque a oração, ela para na rendição. Repita comigo, rendição. Jesus, ele se rende. Afasta-se de mim esse cálice. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso é uma oração madura, feita por Jesus. É interessante que Jesus, mesmo sendo Deus, em sua missão, ele reconhece Jesus como Deus, como seu Senhor. Porque apesar de Jesus ser Deus e estar na terra como Deus, santo, irrepreensível, 100% Deus, pecado não habitou em Cristo Jesus, e mesmo assim, sendo humilhado, se fez como homem, e mesmo assim ele continua se submetendo à direção e ao senhorio do Pai. Mas nós queremos dizer para Deus o que ele tem que fazer, e muitas vezes queremos pressionar Deus. Queremos encurralá-lo no canto da parede e dizer: tu não está vendo? Às vezes a nossa oração é assim. Será que tu não está entendendo o que está acontecendo aqui e o que tu tem que fazer? Isso é uma oração imatura.
O modelo que Jesus nos ensina no tempo de dor e de sofrimento é: eu estou desesperado, está doendo, eu quero que isso passe, eu quero que tu tire isso, mas antes disso eu não quero que a minha vontade prevaleça, eu quero que a tua vontade prevaleça. Aleluia. Há uma rendição. Glória a Deus. A grande vitória aqui no Getsemane não foi a remoção da dor, não foi a remoção do cálice. Passa de mim esse cálice. A grande vitória aqui foi a rendição perfeita de um filho à vontade do Pai. Até quando nós vamos resistir a nos render à vontade de Deus? Jesus, ele não sai do Getsemane porque tudo ficou fácil, mas ele sai com a sua vontade alinhada. Isso confronta a nossa geração, porque nós oramos quando dói, oramos quando a situação aperta, oramos quando perdemos o controle. Mas a oração bíblica não é apenas um lugar onde Deus resolve os nossos problemas. A oração bíblica é um lugar onde Deus governa o nosso coração. Nós apresentamos para Ele a nossa dor, o nosso problema, e recebemos uma direção, recebemos uma orientação, recebemos força, recebemos vigor. Deus, ele quer não apenas resolver as nossas crises, mas ele quer governar a nossa vida. Aleluia. Isso só é possível quando nos rendemos a Glória a Ele. Deus. Deus, ele está ministrando de uma forma preciosa ao nosso coração. Muitas vezes a nossa estrutura que é limitada, o nosso ânimo oscila, a nossa disciplina falha, a nossa força acaba. Jesus reconhece isso, porque Jesus, nesse texto, ele diz assim: a carne é fraca. Porque enquanto Jesus estava com uma intensa dor, outros que deveriam estar o apoiando estavam dormindo. Jesus, ele diz assim: vigiem e orem. Interessante que mesmo no momento de dor, mesmo no não de Deus, mas no fortalecimento e alinhamento que Deus recebe do Pai, Jesus ainda vai lá e instrui os discípulos que estavam dormindo. A dor não mudou quem Jesus era. A dor não muda quem você é em Deus. Ela apenas nos alinha àquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos estar preparados, porque uma boa intenção sem oração não sustenta ninguém. Boa intenção sem oração não resolve as nossas crises. A promessa sem vigilância não resiste à tentação. Precisamos vigiar, precisamos orar. Ninguém vence grandes tentações confiando apenas na própria força. A vitória começa na oração. Jesus nos ensina isso. Quem não vigia no jardim vai cair no pátio. Pedro dizia assim: eu vou até a morte contigo. Um discurso vigoroso, mas dormiu, não vigiou. Antes que o galo cantou, caiu. Deixa eu falar uma coisa, não é diferente comigo, não é diferente com você. Às vezes nós colocamos Pedro, né? Poxa, como que ele pôde fazer isso? Isso acontece comigo, isso acontece contigo. Quantas vezes nós erramos, não vigiamos como deveríamos vigiar,
não oramos como deveríamos orar e usamos a oração apenas para momentos de crise. Deus, Ele quer nos mostrar que a oração, ela nos direciona, ela nos fortalece, ela traz vigor. Mas nem sempre para resolver os problemas da forma como nós queremos. Mas sempre alinhado àquilo que Ele quer fazer. E Jesus, Ele venceu a morte. Ele foi fortalecido para vencer a morte. É muito interessante que a oração de Jesus não impede a cruz, mas o preparou para a obediência completa e plena. Jesus, Ele quer nos preparar nessa noite, para que as crises passem, para que a dor passe, e o nome dEle seja exaltado e glorificado. Queria te convidar para ficar em pé nesse momento, nós vamos orar. Obrigado, meu Pai. Pastor, a quinta-feira eu vou lá na frente, eu recebo oração, mas nada mudou. Eu continuo ainda enfrentando crises, eu ainda continuo vivendo dores. Pastor, o que eu faço? Siga o exemplo de Jesus. Jesus vai e ora uma vez, volta e encontra os discípulos dormindo. Jesus vai e ora a segunda vez, volta e encontra os discípulos dormindo. Jesus vai e ora uma terceira vez. Jesus, Ele nos ensina aqui perseverança. Aleluia. Eu quero te fazer esse convite nesse momento. Queria te convidar a vir aqui à frente. Se você está enfrentando uma dificuldade, um problema, uma crise, e você quer seguir o exemplo de Jesus e levar a tua dor, as suas lutas, aquele que pode resolver, eu quero te convidar, vem aqui à frente. Porque Deus, Ele continua operando milagres. Deus, Ele continua fortalecendo o cansaço. Deus, Ele continua restaurando as forças de quem não tem mais vigor. E eu quero te estender esse convite nesse momento. Vem aqui à frente com fé e deposite a sua causa ao Senhor. Nós estaremos orando por você. Nem sempre a oração muda aquilo que nós queremos, mas ela sempre toca o coração de Deus. E Deus, Ele pode restaurar o cansado. Ele pode trazer alívio àquele que está angustiado. Mas nós precisamos orar com verdade. Nós precisamos reconhecer a nossa condição diante de Deus. Nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus e crer que Ele pode nos fortalecer. Ele pode nos dar vitória. E a crise passará, a cruz passará e a vitória chegará. É isso que nós cremos. Nós cremos num Deus que continua operando milagres em nosso meio. Nós cremos em um Deus que continua respondendo orações. Deus é fiel e Ele está nesse lugar. Aleluia. Feche os seus olhos e comece a orar agora. Os intercessores estarão orando pela sua vida. Mas comece a depositar agora aos pés do Senhor a sua dor. Deus está nesse lugar. Senhor, meu Deus, Pai querido, nós queremos reconhecer que muitas vezes estamos cansados, muitas vezes estamos esgotados, com a nossa alma ferida, muitas vezes há um desespero em nosso coração, há pesos que não conseguimos suportar. Senhor, muitas vezes não conseguimos explicar a nossa condição, mas a dor é real, nós não queremos negar a dor, o sofrimento, mas nós entendemos, Pai, que sozinhos nós não conseguiremos, que nós
que nós precisamos depositar a nossa angústia, o nosso sofrimento no lugar certo, na tua presença, Pai. Por isso, Senhor, atenta-se ao coração de cada um dos teus filhos aqui presentes. Senhor, nós não estamos querendo fingir que está tudo bem, mas nós estamos aqui reconhecendo que há uma dor, que há uma angústia, mas que há cura, que há fortalecimento, que há esperança. Oh, aleluia! Senhor, em nome de Jesus, alinha a nossa vontade ao teu querer. Que seja feita a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, se for para nos fortalecer, para sermos vitoriosos em nossas angústias, isso seja uma realidade hoje. Fortalece o cansado, fortalece aquele que precisa, Senhor, de vigor, de ânimo, de esperança. Mas nós também cremos que tu pode curar agora, que tu pode libertar agora, que tu pode ressuscitar agora, que tu pode transformar agora. Seja feita a tua vontade, porque tu tem toda a autoridade nos céus e na terra. Em nome de Jesus, nós declaramos que haja liberdade em nosso meio, que haja, Senhor, o poder do teu Espírito Santo agindo em cada casa, em cada família, e que nunca falte a tua presença, nos guiando, nos dando direção, e que os nossos ouvidos estejam receptivos à tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, nós damos liberdade. Atue em nosso meio. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que a vitória seja uma realidade na vida de cada um dos teus filhos, e que em tudo isso, Pai, o teu nome seja exaltado, glorificado. Nós te pedimos, Pai, e em tudo já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento nós vamos recolher as nossas ofertas. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6, versículo 31. Mateus capítulo 6, nós vamos ler o 31 até o 33. Esse texto fala sobre as preocupações da vida. Quem é que tem preocupações nessa vida? Eita Deus, então esse texto é para nós. Amém? Se você trouxe a sua oferta nessa noite, deseja ofertar ao Senhor aí na sua cadeira, tem o envelope, você pode ficar à vontade, aquilo que Deus colocar no seu coração. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor ele vem nos ensinar sobre priorizar aquilo que está no coração de Deus. Priorizar aquilo que Deus prioriza. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós nos empenhamos em cumprir a palavra do Senhor, em viver os princípios que o Senhor estabeleceu, todas as nossas necessidades são supridas por Ele. Porque Ele é fiel. Amém? Então é com esse princípio, nosso coração, crendo nessa palavra,
que nós vamos ofertar nessa noite. Eu quero convidar você para se colocar de pé mais uma vez. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, separe e nós vamos orar, abençoar a tua vida agora em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos ofertando na tua casa. Ó Deus, com a tua palavra que foi lida aqui nesse momento, Pai, nós estamos aqui em obediência, buscando obedecer o Senhor. Nós buscamos, Pai, cumprir os princípios que o Senhor estabeleceu, porque nós cremos nas tuas promessas. E quando nós, Pai, vivemos em obediência ao Senhor, as tuas bênçãos, elas nos alcançam. O teu favor nos alcança. Nós cremos porque foi o Senhor quem nos ensinou. E eu declaro, Pai, nessa noite, Pai, que Tu venha suprir a necessidade de cada um dos Teus filhos. Ó Deus, aqueles que estão ofertando com alegria no coração, que o favor do Senhor alcance cada lar, alcance cada família, cada vida financeira. Pelo poder do Teu nome, eu quero abençoar. Ó Deus, que mesmo em momento de crise, os Teus filhos possam prosperar, os Teus filhos possam avançar, porque o Senhor é fiel. Eu quero profetizar, Pai, que Tu venha acrescentar, ó Deus, na vida dos Teus filhos, conforme a necessidade de cada um. E que o Teu nome seja glorificado na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oferte ao Senhor com alegria. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a presença do nosso visitante. Está conosco o Iago, é isso? Está ali, seja bem-vindo, Iago. Deus te abençoe, é um prazer tê-lo aqui conosco. Temos mais um visitante também, né? Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. É um prazer tê-lo aqui conosco. Da família, não vou nem apresentar, que seja só de casa. Amém? Como que a igreja recebe os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. E se quiser, pode Então, ficar. se você está perto, o Juan já fez, mas por favor, abrace os nossos visitantes aí. Sejam bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Que vocês possam voltar outras vezes. Nós estamos muito felizes. Eu quero lembrar vocês que domingo nós temos o quê? Dia da família. O dia da família, nosso batismo nas águas. Então, será um tempo precioso, será ali no Guriri. Nós vamos colocar a localização, né? Lá no grupo depois, para ficar mais fácil para vocês. Quem precisar de carona, nos procure, tá? Porque nós vamos tentar, né, na medida do possível, atender as necessidades dos irmãos, tá bom? Nós vamos iniciar no domingo às 9 horas da manhã. Então nós queremos pedir aos irmãos que não se atrasem, tá? Nós vamos começar com o nosso café da manhã, depois nós faremos o batismo e vamos finalizar com o almoço para a glória do Senhor. Então não se atrase, chegue lá no horário, tá bom? Para a gente passar esse tempo de comunhão, porque eu tenho certeza que será uma grande festa na presença do Senhor. Você está feliz e animado? Glória a Deus. Vamos estar ali para prestigiar os nossos irmãos, que vão estar descendo as águas. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Agradecendo ao Senhor. Domingo à noite, nós estaremos aqui para o nosso culto de Santa Ceia. Então, você também não pode faltar. Nossos irmãos vão estar ceando pela primeira vez e nós vamos estar aqui juntos em comunhão nessa grande festa de louvor e adoração ao Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você. Senhor, nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra, pela tua presença em nosso meio. Senhor, eu quero abençoar cada um dos teus filhos. Ó Pai, cada vida que entrou aqui nessa noite, o Senhor conhece cada lágrima, cada dor, cada necessidade. E, ó Deus, eu quero te pedir que a tua presença, Senhor, se manifeste sobre cada vida.
trazendo cura, trazendo restauração, trazendo resposta, trazendo direcionamento ao teu povo, ó Deus, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Eu te peço, Pai, que haja proteção do Senhor no retorno aos nossos lares. Guarda os teus filhos, livra o teu povo de todo mal. Que possamos ter, Pai, um restante de semana abençoado. Que domingo, Pai, possamos estar ali reunidos em comunhão e que a tua presença, que a tua glória possa se manifestar ali naquele lugar. Ó Deus, porque onde nós estamos reunidos em teu nome, ali o Senhor se manifesta. E eu declaro, Pai, que teremos um final de semana poderoso na tua presença. Toma cada família aqui representada, cada lar aqui representado, que suas mãos estejam estendidas, ó Deus, e que a tua bênção alcance cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.